Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E já começamos pedindo desculpas pelo áudio do Lanza, que tá chiado. Lanza tá na Bahia e no casamento do querido Caio Rei, e o áudio tá sofrível em alguns momentos. A gente fez o melhor que pôde para manter o nosso programa semanal como sempre. E chegamos à segunda parte do sensacional JP Braga, que repercussão maravilhosa, a primeira parte da entrevista. Chegamos à continuação, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do poker online, Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, e Poker for Fun, que é a ganhar dos profissionais, não vai ser aqui. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @GuiCalil e @LanzaMaia. Nosso telefone é 319-7518-9609 para mandar áudios pelo WhatsApp ou para entrar naquele maravilhoso grupão do Telegram. Bora diretamente para a nossa sessão de notícias, mas não sem antes falar da Suprema App. Exatamente, cara. A Suprema é a oportunidade de trabalho que você estava procurando, se você está procurando uma profissão no poker, e a oportunidade de jogar os maiores torneios. Tá demais, tá demais. Como a gente disse, tem milhão todo final de semana, cara. As ligas, o que tá fazendo de milhão, de 200 mil por R$39 garantidos. Então, lá na Suprema você pode montar o seu clube, você pode montar o seu home game de graça, trazer sua turma para jogar e pode entrar para diversos clubes como a gente, entrar para alguma liga ou jogar os melhores torneios. Procure seus clubes, baixe o aplicativo, venha para a Suprema, o aplicativo que já nasceu gigante. Boa! E falando em notícia e falando em gigante, vamos continuar a nossa notícia de onde paramos no evento número 67, $10 mil Main Event no Limit Hold'em World Championship. Já falamos que tivemos 6.650 entradas, um bom número. Era de se esperar uma queda com todos os problemas, já discutimos isso. E a gente foi ter, a gente contou no programa passado o tanto que é legal acompanhar o Main Event, né? A gente vai acompanhando, vai vendo as eliminações, os grandes nomes que vão surgindo e tal, e não foi diferente esse ano. A gente teve vários brasileiros classificados ali para o dia 4. O Marcos Extercotter tinha classificado gigante, Brenão Campelo, Felipe Pizarri, Dante Goy, Yuri, Simão, Renan Brusque, Akari, Ana Freitas, o Alisson. E teve um negócio engraçado nesse dia, nessa classificação, Lanza, que o Pedro Madeira ele apareceu como classificado. Mas aí ele mandou um tweet para a WSOP falando: turma, vocês estão me botando como classificado, eu já estou aqui no Brasil, caí no dia 1. Aí tá certo. Tava torcendo pra ele, né? Bizarro. Então, estávamos torcendo, óbvio, né? Torcendo errado, inclusive. E a gente estava, como é que chama o rapaz que comemorou errado? A gente estava ramirando Pedro Madeira, exatamente. Ramirando Pedro Madeira. Que coisa, fenomenal. E passaram para o dia 5 o Breno Campelo, o Felipe Pizarri, o Marcos Extercotter e Yuri Martins. Nesse dia tinham 292 jogadores no field e aí avançaram do dia 5 para o dia 6 o Felipe, o Breno e o Yuri Martins. Reta final de Main Event, Yuri mais uma vez fazendo reta final, 96 players classificados. O Yuri toma um bad beat na posição 78 daqueles, um bad beat nojento, dominando o oponente. Cai em 78º lugar, leva $81 mil. E nesse dia, o nosso querido Breno Campelo terminou na 48ª colocação, recebeu $136.100, Lanza. O Guilherme Feijó, do nosso grupão lá do Telegram, mandou uma mensagem lembrando que o Breno falou que não jogava torneio, que odiava jogar torneio, que não gostava, etc e tal. Claro que nós fizemos uma montagem, mandamos pro Instagram do Super Poker, o Breno falando: não gosto de torneio, odeio, não quero olhar para torneio e tal, e colocamos o seguinte: Breno Campelo. O jogador terminou em 48º lugar no Main Event da WSOP e ganhou $136 mil. É isso aí, é isso. Imagina se gostasse. Exatamente. Aliás, muito obrigado, Guilherme, pela ideia, cara, por ter apontado isso para eu poder postar na rede social. E aí, no dia 7, quem se classificou para o dia 7 foi o Felipe,
Pizarri, que classificou nesse dia que tinha 36 jogadores restantes, e ele ficou na 26ª colocação, um desempenho incrível, né? 6.650 jogadores, e ele arrumou $241.800. Lanza, vale dizer uma coisa, cara, é bem cruel essa forma de distribuição do dinheiro da WSOP, cara. Eles botam o milhãozão lá pro nono colocado, para a mesa inteira fazer $1 milhão, mas aí o nono colocado vai ganhar por volta de metade disso. Quer dizer, os pay jumps são muito bizarros, é bem esquisito, mas de qualquer forma, chegamos à mesa final que assisti inclusive comentando com a turma do PokerCast. A gente teve o torneio do PokerCast na terça-feira, diga-se de passagem, ganhei o meu 5º torneio, que faz com que eu e você tenhamos 5 torneios somados, né, com um placar sólido de 5-0 de mim para você. Blá, 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 blá. Vamos focar aqui a mesa final, main event. Queria suas impressões da mesa, por favor. Exatamente, assisti com a turma toda do nosso fantástico torneio do PokerCast, que participa com a gente ali naquela terça-feira, e no primeiro dia a gente jogou até 3 jogadores. O grande destaque da mesa foi o MC argentino, o Alejandro Lococo, que é o MC Papo. Foi meio bizarro, né? Ele estava em 2º colocado em fichas, ele resolve dar um insta-call no Corey Aldemir, e acaba caindo na 7ª colocação. Foi meio inacreditável. A turma tomou um susto, todo mundo que estava assistindo ali a transmissão, na hora que ele deu o insta-call Mas o Alejandro é louco. Louco, me lembrou o Muito Louco en el Coco, Insane in the Membrane do Cypress Hill. E ele foi muito louco, cara. Que parada, inacreditável. Um torneio, uma mesa final que começou com 2 quedas relâmpago. Na hora que eu abri o site, eu comecei a assistir. Aliás, essa transmissão foi oferecimento do nosso querido Maurício Paulino, que eu assisti. Ele não estava usando o Poker Go dele, eu assisti com a senha dele. Muito obrigado, que homem! E, cara, 2 eliminações relâmpago, e acabaram 3 jogadores indo para o dia final do torneio: o Jack Oliver, o George Holmes e o Corey Aldemir. O George Holmes entrou loucaço, ele meteu 2 all-in de air, que eu falei, cara, ele deve ter alguma aposta paralela de 50 milhões para ele meter 2 all-in air, valendo $8 milhões para o campeão. Mas logo ele eliminou o Jack Oliver e foi para o heads up ele e o alemão Corey Aldemir, que depois de um dia 1 passado pequeno no main event da WSOP, um dia 2 também normal, sem grandes coisas, a partir do dia 3 ele runou muito bem e jogou muito bem, conforme ele mesmo disse em entrevista, e teve momentos que a gente viu o George Holmes em contenção ali para o título, mas o Corey Aldemir, com todo o merecimento, puxou o título. Ele que com esse título vai para 20 milhões de ganhos totais no Random Mob, já incluído esses 8, né, claro, e isso coloca na 4ª colocação da All-Time Money List, da lista de todos os tempos de dinheiro da Alemanha, o que diz muito a respeito dessa lista da Alemanha, né? Quer dizer, tem 3 caras com mais de $20 milhões na lista de maiores da Alemanha. Uma coisa importante a ser dita dele é o fato dele jogar buy-ins muito grandes. Vários dos cashes principais, dos ITMs principais deles no Random Mob tem entre 50 e 100 mil dólares, e eu estava na torcida pelo jogador recreativo, obviamente, faz todo sentido a gente torcer para o recreativo ganhar do profissional, mas o título ficou em excelentes mãos. Boa, bem puxado. Famoso bem puxado, né, meu patrão? Exatamente. Um gigante, ver um gigante ser campeão do main event é legal, porque a gente sabe que isso vai render boas coisas pro poker e para ele, né? Vai render um pet gigante na camisa dele pro resto da vida, né? Ele vai conseguir patrocínios sendo um dos grandes campeões do main event da WSOP, e certamente vai representar muito bem o jogo. Boa. Evento número 68, $1.111, The Little One for One Drop, No Limit Hold'em. O torneio teve 3.797 entradas, o grande campeão foi o Scott Ball, levou $396 mil, segundo bracelete dele nessa série, ele já havia vencido o Six-Handed No Limit Hold'em. Na 3ª colocação tivemos a lenda Sorel Mitzi. Evento número 69, $1.500, 7 Card Stud, High Low, Error Better.
372 jogadores nesse torneio. O grande campeão foi o German Reid, norte-americano, $113 mil. Ele disse na entrevista o seguinte: o dinheiro é relevante, o bracelete é tudo. Melhor quando é com os dois. Número 71, $1.500, bounty no Pot Limit Omaha 800. 860 jogadores no game. O grande campeão foi o Mourad Amokrane da França, $133 mil. Ele que trabalha com ótica no subúrbio de Paris. Me lembrou do nosso campeão de BSOP, Felipe BDM. Esse evento tivemos Paulo Gini na mesa final. Ele ficou com a sexta colocação, levou $23.392. Que homem! Evento número 72, $1.500, Mixed No Limit Hold'em, Pot Limit Omaha 800. O torneio teve 846 jogadores. O campeão foi Motoyoshi Okamura, do Japão, levou $210 mil. E essa foi doída, hein? Eu estava narrando o Masterminds de Campinas, junto com o meu querido Caio Braz, e com a segunda colocação ficou o Rafael Mota, jogador brasileiro, levou quase $130 mil, esbarramos no bracelete, e nessa narração eu falei, esse bracelete ainda vem, a série está acabando, são 88 eventos, já estamos no 72, mas quem sabe, eu acredito, #eu acredito, esse bracelete ainda vem. Parabéns pela conta. Evento número 73, $10 mil, 7-Card Stud High-Low 8 or Better Championship. 144 entradas, o torneio teve 151 entradas em 2019. Como eu disse, nos torneios de Mixed não mexeram tanto assim, não teve essa mexida toda não. E o homem ganhou o quinto bracelete dele, Brian Hastings, levou $353 mil numa mesa final que teve nomes como Scott Siever, John Monette, Eric Seidel. Sensacional, parabéns Brian Hastings, que tinha altos braceletes de Mixed Games, 7-Card Stud, Horse, 10 Game Mixed e um bracelete no 10K Heads Up No Limit Hold'em Championship. Que homem! Evento número 74, Mixed Big Bet Event. 212 entradas nesse torneio, Lanzinho. Você pode me perguntar o seguinte, o que é Mixed Big Bet? E eu te respondo. É Big O, No Limit Hold'em, No Limit Deuce to 7 Low Ball, Pot Limit Omaha High Low 8 or Better, No Limit 5-Card Draw High, Pot Limit Omaha e Pot Limit Deuce to 7 Triple Draw. Que lindeza, a mão troca o jogo troca a cada 6 mãos. Tivemos o brasileiro bolhando a mesa final. Querido Anthony Barranqueiros puxou bonito $9,7 mil na oitava colocação. O campeão foi o russo Denis Strebkov, que levou $118 mil. Evento número 75, $1.500, Freeze Out No Limit Hold'em. O torneio teve 1.191 entradas. O grande campeão foi o Chad Himmelspach, dos Estados Unidos, $270 mil. Mas olha o Brasil esbarrando em bracelete de novo, com a quarta colocação, Cauê de Souza, $89 mil. Evento número 76, $10 mil, Super Turbo Bounty No Limit Hold'em Freeze Out. Evento, $10 mil, lança. Super Turbo, Bounty, No Limit Hold'em e Freeze Out, cara, eu acho que a única coisa que tira um pouco o atrativo é ser No Limit Hold'em, né? É desnecessário ser No Limit Hold'em, né? Cara, vai, que delícia. O Super Turbo Bounty com esse valor e com uma entrada só por pessoa, que delícia, que delícia. Parabéns ao grande campeão Roman Lewis, francês, né, com o nome de americano. $464 mil foi o que ele ganhou. Na terceira colocação, o inglês Stephen Chidwick. Evento número 77, $1.500, 50 Stack No Limit Hold'em. Para 1.501 entradas, o brasileiro toca o hino, senhor. Paulo Joanello puxa o título, ele bateu exatamente 1.500 jogadores, $321.917. Ele que é sócio do Lucão, né? O Lucão sai do PokerCast e dá um jeito de dar uma voltada aqui no PokerCast. Que homem, hein? Uma máquina. Uma máquina. Eu vou tentar trazer o vencedor aqui. Nós estamos gravando horas depois do bracelete dele, mas tendo puxado um bracelete ao vivo, eu não vou deixar de tentar trazê-lo para cá para contar a história de vida dele do poker. Evento número 78, $10 mil, RES. Oh, gente.
É isso. Olha que delícia. Isso é evento. 109 entradas, ele está acontecendo ainda, a gente não dá notícia de evento pela metade, exceto quando a gente olha para a lista de classificação e na primeira colocação está ninguém menos que ele, Yuri The Nerd Guy, Yuri Martins ou Yuri Zivielewski, como você preferir. Aí eu gosto assim. Como você preferir, Marcelo Lanza, é Brasil na primeira colocação, ele tem 1.126.000 fichas, são 13 jogadores vivos, temos vivos ainda nomes como Phil Hellmuth, Eric Seidel, enfim, Benny Glaser, altos caras gigantes, e a gente sabe, torneio de Limit, torneio de Res. Res é um jogo meio, não tem muito o que inventar, não. Então nós vamos ter que dar aquela runada, apesar da gente estar na primeira colocação, para trazer o bracelete, mas bota fé, viu, Lanzinha? Bota fé, vamos, Yuri! Aí sim, né? Aos 49 do segundo tempo, o Brasil deu aquela brilhada, né? Não que não tivesse brilhando, né? Mas quem sabe aos 49 a gente volta com 2 braceletes e talvez até mais. Bom, continuando ainda no WSOP, ele oficialmente anunciou a nova casa, né? Então, oficial. Quem é ouvinte do PokerCast está zero surpreso, né? Tem zero surpresa. A gente já tinha avisado que tinha aquela questão do campeonato de 8-ball, né? De sinuca, que os caras tinham falado que o torneio poderia ir para o Bally's e Paris, né? Um complexo ali de eventos dos 2 cassinos. E é oficial agora, a notícia chegou pelo nosso querido Grilo, que deu a breaking news e avisou que o evento acontece de 31 de maio a 19 de julho, no ano que vem, pela primeira vez realizado em 2 cassinos e lá na Strip de Las Vegas. A gente já discutiu vantagens e desvantagens, sendo a principal desvantagem o estacionamento, que vai ser um caos no meio do verão norte-americano, e a principal vantagem é o fato de você poder comer muito melhor, tem diversas outras opções no entorno do cassino. Enfim, o que importa é que entre 31 de maio e 19 de julho, em algumas dessas datas, a nossa torcida, Lanza, são 2, né? A primeira para o Brasil trazer um montão de bracelete, a segunda é para que eu e Marcelo Lanza possamos gravar do salão da WSOP um PokerCast. One time. Do salão, aliás, eles não vão deixar, pode ser do hotel, né? Do salão eles não vão deixar, né? Infelizmente, né? Não sei, bem conversadinho, a gente chama o Jack Eiffel, num cantinho. Eu acho que a gente não tem aquela moral que a gente tem no BSOP, a gente não vai ter com eles, não. Mas se não do salão, pelo menos do quarto do hotel, né? Exatamente, qualquer lugar lá tá valendo. Tá valendo, tá louco, como não? Até do Starbucks. E foi definido quem entra pro Hall da Fama, né? Exatamente, Eli Elezra, ou Eli Elezra, como chamam os norte-americanos, jogador israelense, desbancou grandes nomes, né? A gente estava apostando que talvez o Lane Fleck, o back-to-back Fleck, que morreu recentemente, podia ganhar, né? Imediatamente depois da sua morte. Tiveram entre os nomes o Ted Forrest, que é lenda do jogo, Antônio Sfandiari, alguns nomes polêmicos também, como Mike Matthews ou Chris Ferguson, o tricampeão do Poker Players Championship, o Michael Mizrachi. Ele acabou ganhando, Lanzinha. Eu tinha nomes que eu gostava mais dessa lista, o próprio Matt Savage, o Ted Forrest, o Lane Fleck mesmo, é um cara que poderia tranquilamente ter entrado, mas tem uma coisa que eu gosto, cara, eu gosto de homenagens em vida, sabe? Eu acho que é muito legal você poder fazer homenagem para o jogador enquanto ele está vivo, e acho que está na hora do Hall da Fama aumentar o número de pessoas que entram. Acho que está muito pouco, uma entrada por ano. Se continuar assim, só vão entrar jogadores, o povo da indústria que ajudou a construir o poker não vai entrar nunca. Então, que venham novas regras, que o Papa Doyle, que é o clube dos amigos de Papa Doyle, né, o Hall da Fama do poker, que ele resolva essa treta logo. Justo, concordo. Em gênero, número e grau. Aí sim. Bora de entrevista? Bora de entrevista, mas não sem antes falar da Pay for Fun, sua carteira digital e processadora de pagamentos que opera com mais de 160 sites, incluindo PokerStars 888, America's Cardroom, Bodog, né? A gente avisou. E agora, cara, uma loucura. A Fronte Bebidas é a nova parceira do Poker for Fun. Agora eu vi interesse para esses 2 apresentadores, hein, Lanzinha? Vamos comprar bebida com cartão.
Público-alvo total. Total, juntaram o útil ao agradável, né, velho? Meteram o seguinte, agora a gente ganha no site, saca pra Pay for Fun e já compra bebida direto, sem intermediário, que amor, né? Essa é breaking news. Breaking news total. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui. Olá, ouvinte. O cartão Pay for Fun funciona assim, é super fácil. Cravou o torneio no site, já saca pro cartão, vai pro bar e já paga a cerveja pra turma. Simples, fácil e direto. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. E agora sim, segunda parte de JP Braga. Tem um assunto que ele é extremamente repetitivo no PokerCast, eu tive recentemente, eu tenho eventualmente discussões fora do PokerCast, individualmente ali com um ouvinte ou outro, um amigo ou outro. Eu recebi muito recentemente o Luiz Cipião e a gente falou um pouco disso, que é a questão do talento no poker. Eu não ia tratar mais uma vez em tão curto tempo a respeito desse assunto, mas você tocou no assunto e na nossa prévia, você falou o seguinte: características de fábrica que um jogador precisa ter para ser jogador de pôquer. E aí eu não aguento, porque esse assunto me interessa e me encanta demais, que é o seguinte: tem coisa que é presetada no jogador, que é um preset que ele já vem, que ele já nasce equipado e que vem. O que o jogador precisa ter para olhar para o pôquer e falar isso dá para ser minha carreira? Tanto para o que vai ser operário do pôquer, para usar a sua expressão, o carregador de piano, quanto para o que vai ser o Yuri Martins, o Pedro Padilha ou o Jamie Walter. Então, aí, cara, de novo uma pergunta excelente, super complexa também, né? Se você for um cara tão diferente quanto é um Padilha, eu acho que o Padilha é até um bom exemplo disso, porque o Padilha é um cara que não é muito ligado em rotina, um cara que não é muito ligado em ter um alto rendimento físico, é um cara que tem uma resiliência psicológica gigantesca, e aí ele consegue compensar tudo isso com um talento muito fora da curva, né? Se você, sim, for um cara extremamente talentoso pro joguinho, isso vai te permitir ser mais relaxado com acordar cedo todo dia, com estudar pelo menos tantas horas, tanto dia, com ser um cara mais disciplinado ali no todo, no chato, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma comparação boba aqui, mas é tipo o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi nasceu com o talento dele, então ele não precisava ser o robô que o Cristiano Ronaldo teve que ser para mais ou menos chegar no mesmo nível, né? E aí, talento é uma coisa que realmente você nasce com ou nasce sem. E aí, se você não tiver o talento para o jogo, você pode se tornar um jogador de pôquer tão bom quanto esses caras que a gente citou. Só que aí é o que eu estava falando, né? O que são premissas básicas, o que o jogador tem que ter de fábrica para entender que ele tem o perfil perfeito para ser um bom jogador de pôquer? Disciplina, primeiríssimo lugar, né? Um cara que é disciplinado é um cara que vai conseguir ter uma rotina decente, acordar e dormir todo dia no mesmo horário, saber da importância dele de jogo, um cara que vai conseguir, antes de sentar para jogar, ele estudou todas as grades dos 5 sites, fez uma planilha de Excel lá com os torneios que ele vai jogar. Então, cara, disciplina acima de tudo. Paciência, eu acho outro ponto extremamente importante ali pro cara ter. Se o cara tem disciplina e paciência, provavelmente alguma hora vai dar bom. O cara tem que ser extremamente profissional. A gente tem muitos times hoje, né, de pôquer, e acho que todos eles prezam pela mesma coisa, né? A gente quer um cara que a gente consiga confiar. Um cara que eu sei que pode ter 5, 6, 10, 15 mil dólares de caixa na mão dele, que ele vai fazer tudo que tem que fazer certinho, vai mandar o DIT final do mês, enfim, eu posso confiar nesse sujeito, né? Sim. E obviamente, resiliência é outra coisa, para mim, absurdamente importante, assim, como eu falei, pôquer, sobrevivência a longo prazo, e é uma carreira muito ingrata, né? Por mais, às vezes, você vai fazer tudo certinho, todas essas coisas que eu falei, e mesmo assim o baralho não vai te deixar ganhar durante 2 anos seguidos, e aí? Você vai ser resiliente a ponto, você gosta tanto de pôquer assim para continuar com isso? Porque muita gente também chega aqui achando que vai ser fácil. Isso tem uma coisa que não é MTT, a carreira de pôquer online ali, ou mesmo ao vivo, é fácil, né? É absurdamente difícil, por sinal. Então, de repente, se você não tem o talento que tem um Padilha, tem até um Léo Matos acá, que era um dos grandes nomes aí da nova geração, né? Poderia citar alguns outros nomes, algum talento, tem um Yuri, por exemplo, ali. Se você tiver essas qualidades que eu te falei, aprender, você vai aprender uma hora, nem que seja por osmose, ele cedo ou tarde aprender a jogar, ficar bom do joguinho, você vai ficar. Ainda mais estando no Forbet, conhecimento técnico ali todo dia e tudo mais e tal. Então, tipo, a gente até busca mais essas pessoas que têm essas qualidades de fábrica do que, de fato, o talento puro, sabe? Perfeito. Você falou aí, o jogador vai chegar, em algum momento ele vai aprender, ele em algum momento ele passa nem que seja por osmose. Ele vai aprender o suficiente para ser o lateral direito, ou ele consegue um jogador sem o talento, mas com essas características, com disciplina, com paciência, profissional
de confiança e com resiliência, sem o talento para o jogo, ele vira centroavante ou ele vai passar uma carreira sendo um bom lateral direito e ganhando um bom dinheiro Não, ele tem totais condições de virar o centroavante, sim, até porque pôquer não tem muito prazo de validade, aliás, muito pelo contrário, né? Quanto mais velho você vai ficando na sua vida, mais experiente você vai ficando, você vai escolhendo melhor as suas batalhas ali e tal, e a tendência é que um jogador, à medida que ele vai se amadurecendo como pessoa, ele vai amadurecendo como player também. Então sim, acho que um cara que não tem o talento que tem um Padilha pode fatalmente jogar de 11 ali do lado do Romário, tranquilamente. Nunca vai ser o Romário, paciência, né? O Cristiano Ronaldo nunca vai ser o Messi, mas eles estão sentados na mesma sala ali, né? Jogam o mesmo time. Então, fatalmente sim. Então é uma questão de tempo também, né? Às vezes o cara que é mais talentoso vai ter mais facilidade, ele vai cortar caminhos. E ele vai se perder no meio desses caminhos também, né? Quantas carreiras maravilhosas. Né? O futebol também é muito parecido com o poker nesse sentido, né? Sim. Quantos caras incríveis, né, já acabaram se perdendo no meio do caminho ali por conta de mindset mesmo e não conseguiram realizar todo o potencial que tinham. Neymar, um deles, Ronaldinho Gaúcho, talvez outro, Adriano, outro, e caras fantásticos, seres humanos fantásticos, cada um com seus motivos, os seus negócios ali. Eu tô com a sensação de que o Neymar ser incluído nessa lista vem porrada pro senhor, hein, mas... Foi polêmico essa colocação assim, né, polêmica. Mas, cara, o Neymar tinha potencial técnico de sobra para ser o melhor jogador do mundo, na frente do Messi, na frente do Ronaldo, nesses últimos 6 anos, se a gente for colocar assim. Mas, cara, eu acho incrível o que ele fez com a vida dele, quero ser bem sincero, assim. Ele é um cara que já tinha realizado o lucro dele financeiro e ele escolheu ter uma vida social em paralelo à carreira dele como jogador e ser feliz, cara. Sim. E quem sou eu para julgar o Neymar numa hora dessa do campeonato? Eu acho incrível também o que ele tá fazendo. Talvez no lugar dele eu tomasse a mesma atitude também. Falei, porra, quando é que eu vou ter 29 anos de idade de novo, sabe, para fazer as coisas que eu quero fazer agora? Por exemplo, para ter os brothers que eu quero ter no poker, para jogar CS com a galera igual eu gosto de jogar. Cara, mais importante, se eu fosse o Neymar, ou se eu fosse amigo do Neymar, acho que a primeira pergunta que eu falaria para ele é, cara, você tá feliz? Se a resposta dele fosse sim, acabou, não tem discussão nenhuma. O resto é pressão estúpida de nego que não devia nem estar opinando na vida dele, né? Maravilhoso. Você falou a respeito de talentos que são perdidos, né? No futebol a gente tem o Adriano, no poker a gente conhece dezenas, eu e você, mas nenhum era meu aluno. E vários grandes talentos para o poker foram seus alunos, passaram pelo seu time. Você já foi na casa de malandro buscar ele, puxar a orelha, ligar para o pai, ligar para a mãe e falar: ô filhão, que porra é essa, cara? Você tá com a vida aberta para você ganhar dinheiro, para você ter tranquilidade, para você ter paz, para você ter uma carreira e você vai abrir mão disso? Com certeza, cara. Eu gostaria de fazer isso mais do que eu consigo até, viu, Calil? Porque, assim, a gente tá em carreira online ali, normalmente eu não tenho esse contato todo de chegar e ter que buscar o cara na casa dele, mas o que eu vou buscar de jogador no áudio ou no WhatsApp ali atrás, o que eu dou de esporro nesse sentido, você não faz ideia, cara. E conversar com o pai, conversar com a mãe é algo que a gente começou a fazer de um ano para cá, inclusive, justamente para eu ter uma arma a mais para ajudar o cara a tomar jeito, né? Esse cara, por exemplo, que eu falei, que já tem 6, 7 anos de carreira e começou a jogar com a gente no Silver agora, ele é um cara que tem um talento tão grande quanto um Padilha, quanto um Crema, quanto um Rafa. E o cara tem 7 anos de carreira e tá no Silver. E aí, tudo bem, ele tá quase 100k up aqui com a gente, tá tendo uma carreira de muito sucesso, mas eu tô tentando enfiar na cabeça dele que um cara com o talento dele, 7 anos de carreira, ele devia estar no Elite agora. Sim. Que é uma vergonha ele estar aqui no Silver, né? Ou um cara com o talento dele, é uma vergonha ter sido mandado embora de outros times por falta de profissionalismo, ou por preguiça, ou por burrice de vida, sabe? E, cara, é uma das coisas que a gente mais tem que fazer mesmo, né? Ajudar o cara a ter a consciência de disciplina ali, de profissionalismo, isso é para qualquer carreira, né? E o cara mas tá feliz ali porque ganhou $70 mil no ano. Mas, cara, você era para estar ganhando $400 mil ano, jogando uma ABI de 300. Por que você não tá fazendo isso ainda? E às vezes a resposta é a resposta do Neymar, que eu tô feliz. Porque eu posso sexta-feira à noite encher a cara e sábado também. Exato, que é o lance do Padilha ainda, inclusive, né? Sim. Tem alguns caras, alguns exemplos desses. O cara é um monstro, pelo amor de Deus, Padilha é um deus, hein, senhores? Tenho uma admiração imensa por essa pessoa e não só pelo jogador, né? O Pedro Padilha é um ser humano incrível, um dos caras mais gostosos de estar do lado, de resenhar e tal. Ele acaba sendo até um case muito citado, porque, né, esse lance, por exemplo, disciplina é overrated ou underrated no poker? Mindsetting é overrated ou underrated? Fazer meditação, por exemplo, né, ter uma vida saudável, ter uma rotina como desportista de alto rendimento, né?
A gente pode passar aqui mais 80 podcasts conversando sobre se é ou não é, inclusive um dos outros grandes ídolos meu, que é o Marcos Sketch, é Tim Padilha, né? Ele acha é Tim Padilha, exatamente. Ele acha que a minha pergunta é o seguinte, é overrated total. A gente não precisa ir longe de desenvolver isso, porque isso foi desenvolvido ao longo de 190 podcasts de forma muito intensa, mas na impressão do JP Braga, é overrated, é underrated, Cara, eu acho que é muito underrated, assim, né? Eu acho que, obviamente, o talento compensa, sim, todas as outras coisas, e se o cara for um cara muito fora da curva, assim, ele vai conseguir ter uma carreira de absurdo sucesso. Padilha é o melhor jogador que tem no mundo, e fazendo tudo que quer fazer sem problema nenhum, mas é difícil você nascer Padilha, né? Sim. E aí, obviamente, para os caras que não são Padilha, ou mesmo que tem tanto talento, assim, ou às vezes tem mais ainda em disciplina e tudo mais e tal, eu acho que sim, disciplina no poker é muito underrated. Todo mundo tem a mania de achar que poker é permissivo. Também poker é um treco muito permissivo, né? Você pode sair no sábado, chegar em casa às 5 horas da manhã completamente bêbado, dormir 1h30, acordar e sentar no PC e clicar o dia inteiro. E vai terminar o domingo e você vai falar, nossa, tá vendo? Eu sou foda, caralho. Cliquei o domingo inteiro aqui, mandei bem pra caceta, fiz um monte de reta. Isso não é tão verdade, né? Tipo, você perdeu muito dinheiro tendo pouca disciplina com o teu sábado, por exemplo, para chegar domingo na ponta dos cascos, né? Você provavelmente cometeu erros que você não viu, deixou de grindar torneios que você deveria ter grindado porque você não estava, né, atento ou com energia suficiente para fazer isso. E aí poker tem disso, poker tem muito de runada, né? Muito de sorte. Aí de repente no dia que você estava lá de ressaca, você vai com o Sunday Million, quem vai convencer você de que você deveria ser um cara disciplinado? Absolutamente ninguém, né? Sim, perfeito. Jota, aproveitando que a gente está tendo essa oportunidade rara, que é pegar o que você chamou de operário do poker, repetindo a expressão, e a gente conversar a fundo a respeito da formação do jogador, quanto que dentro do time você estabelece a reta do jogador pelas características de torneio que ele tem para jogar? Porque a gente fala muito a respeito do seguinte, um jogador tem um molde para ser jogador de cash, o outro tem molde para ser jogador de sit and go, e hoje em dia ainda tem o molde que tinha morrido com sit and go de 9 pessoas e voltou agora do cara que o molde dele é para jogar spin and go. Quanto que dentro da gama de jogadores que estão abaixo de você respeita o fato do cara ser um bom jogador de knockout, ou de progressive knockout, ou de freeze out, ou de field maior, ou de field menor? Você diferencia isso ou os jogadores são tratados dentro de uma bacia coletiva em que eles têm que desenvolver todas as qualidades para jogar todos esses tipos de torneios? Cara, acho que assim, são duas perguntas dentro dessa aí que você fez, cara. Uma, assim, hoje o cara precisa ser bom de knockout, precisa ser bom de freeze out, precisa ser bom de turbo, precisa ser bom de hyper, então nessa parte, sim, deveriam estar todos na mesma bacia, e aí o jogador mesmo, junto com o instrutor dele, vai entender se ele é melhor de knockout ou de KO, e aí ele vai, ou de freeze out, desculpa, no torneio sem KO, e vai entender se ele, né, dá atenção maior para um ou para outro, mas se o cara hoje quiser ser jogador profissional de poker e não estudar muito torneios com nocaute, ele não tem futuro, né? Isso está dominando muito o cenário, a tendência é que cada vez mais os torneios com nocaute tomem conta do resto, então o cara é quase que obrigado a fazer isso. Agora, obviamente, se eu tenho dois jogadores iguais, com o mesmo nível técnico, só que um é extremamente peitudo, e é um cara que vai jogar o quinhentola, igual ele jogaria o 5, sem medo de fazer as jogadas, sem medo de perder, sem estar money pressure, é um cara que, obviamente, eu vou colocar para jogar mais caro muito mais rápido do que um cara que às vezes é mais disciplinado, mais estudioso, só que é mais cagão também, né? Então talvez essa pergunta que você tenha me feito talvez vá para um outro lado ali. Tipo, a gente tem uma facilidade em colocar caras mais agressivos e mais desligados de dinheiro, caras que têm menos medo, para jogar mais caro, mais rápido, porque a tendência é que esse cara faça uma adaptação muito mais rápida do que o cara que às vezes não tem o talento que esse tem, mas é extremamente estudioso e tudo mais. Esse cara vai demorar um tempo a mais para chegar lá, né? E outro exemplo divertido que a gente fala no time, né? A gente pega não só jogadores que são extremamente tights, como jogadores que são extremamente spewies, né? O cara que é um pouco mais agressivo. E a gente quer que os dois cheguem no meio termo, mais ou menos ali no que é o ótimo, né? O GTO da parada ali e tal. É muito mais fácil você pegar um cara que é spewy e colocar ele no lugar certo do que pegar um cara que é mega nit e colocar ele no lugar certo. O cara que é mega nit, ele já tem quase que um erro de fábrica ali, né? Tipo, ele tem aquela segurança, ele gosta de fazer tudo certinho, calminho, não gosta de dar um passo meio que
sem ter a certeza de que ele vai dar esse passo e tal, e a gente acaba tendo um trabalho muito maior com um cara que é mega nit do que um cara que é spill, e normalmente, né, a tendência é você achar o contrário, falar, o cara que é spill é descompromissado, é um cara que vai fazer um monte de cagada e vai jogar errado, e normalmente esses são os perfis que a gente busca, né, o cara que é spill ali, a gente vai puxando ele para trás até a hora que ele fica no ponto, e aí bala. Que coisa curiosa, que sensacional, depois de 200 programas, isso é um momento de iluminação que nunca passamos perto dessa informação, de que é mais fácil você nitar um jogador que é muito louco do que você enlouquecer um jogador que é muito nit. Isso é uma das grandes verdades nossas aqui, a gente tem até uma predileção, a gente tem uma preferência por caras que são mais doidos mesmo. Para o jogador que é mais peitudo, para usar também uma expressão que você usou aí, que é nossa, né, do pôquer, para o jogador que é peitudo, evidentemente ele tem uma chance muito maior de acertar um big hit. Enquanto o jogador que é mais tight, ele tende a ter uma carreira mais estável, com um gráfico menos maluco. Perfeito. Dá para fazer carreira das duas formas, quer dizer, dá para fazer carreira buscando big hit e dá para fazer carreira buscando field menor, insight menor, para poder construir e ter salário no final do mês? Com toda a certeza, Calil. Isso é uma das coisas mais incríveis, eu acho, que do nosso joguinho aqui, não tem receita de bolo, né? Não tem um único caminho, que é o caminho que todo mundo deve trilhar ali para chegar naquele ponto final, que no final eu tive uma carreira de pôquer incrível, vivi disso durante anos, fui extremamente feliz e tudo mais. Com certeza dá para fazer as duas coisas. É uma questão mais de você ter um bom instrutor, um bom guia, né? Um cara que está direcionando você junto, e você junto com um cara ali conseguir entender qual que é o melhor passo para o teu perfil, para a tua carreira. Tem cara que, né, explode aqui em 1 ano e meio, tem cara que demora 6 anos para chegar no mesmo lugar, e os dois vão chegar no mesmo lugar, né? E a questão é adequar as variáveis disso, né? Uma coisa que acontece muito é que os jogadores entram no time ali, normalmente os caras eles combinam com os pais ali, tem 1 ano para mostrar resultado para eles. Então eu preciso em 1 ano fazer a minha carreira acontecer. Se eu não sei disso, eu vou tratar o cara como um cara normal e de repente eu não vou fazer a aceleração da carreira dele para que ele consiga, dentro desse tempo que ele tem disponível, dar certo. Isso já aconteceu algumas vezes, né? O cara me avisa com 10 meses de projeto que ele só tem mais 2 meses para provar para os pais que era para ter dado certo. As chances dele acontecer são menores. E um dos cases de sucesso ali do Silver 20 do ano passado foi um jogador que, quando subiu, fez o micro 6 meses, e aí chegou para mim no começo do Silver 20 ali e falou: olha, Jota, eu tranquei faculdade de TI na Federal aqui do meu estado, e eu, né, uma família um pouco mais simples e tudo mais, então eu tenho mais 1 ano, cara, para provar para meus pais que eu vou dar certo no jogo, senão eu vou bustar. E aí a gente fez um trabalho totalmente específico com ele, né? A gente parou de visar lucros, porque daí ele também não precisava de dinheiro esse primeiro ano, e a gente forçou a adaptação dele a bens mais caros. Então ele estava com 3 meses de time, estava jogando todos os torneios de 109, 215 já, mesmo que ele não tivesse lucrando dinheiro naqueles 3 meses com isso. E foi um período muito árduo, ele chegou a zerar o gráfico dele no PS ali algumas vezes, mas isso foi pago com um big hit ali. Ele acabou cravando o main event da Winter Series do ano passado, deu $340 mil, terminou o projeto quase 400k up. Mas obviamente trondoso. Mas obviamente aquelas 5 características já estavam nele na natureza: disciplina, paciência, profissionalismo, confiança, resiliência. Sim, e ele era um cara que era muito mais disciplinado, resiliente, estudioso e sério, profissional, do que de fato talentoso, sacou? Perfeito. Justamente por ele ter esses 5 pontos cruciais ali, tipo, quase nota 10 em todos eles, ele olhou pra gente, ele construiu uma relação muito legal com a gente de cara, né? Tipo, boa parte de dica, assim, para quem tá começando em time ou pretende jogar para time, quanto mais transparente você for com o seu instrutor desde a entrevista que você estiver fazendo, fala todos os seus problemas, cara. Fala se você tem problema de dinheiro, fala do teu sonho, fala qual é o teu ponto negativo, se você é tiltado ou se não é tiltado. Não tenta esconder os seus defeitos, porque até o cara de repente descobrir sozinho, sua carreira pode não acontecer nesses 6 meses, sacou? E quanto mais sincero você for desde o começo, traçar um plano de carreira, uma estratégia de carreira para o próximo ano ali, com quem quer que seja que esteja fazendo isso, a chance de dar certo são 6 vezes maiores. Quanto de um jogador médio do time que você trata com ele num chat coletivo, e quanto que você trata numa conversa de WhatsApp heads up, você e ele sozinhos?
Cara, tua pergunta é legal. Normalmente essas conversas mais delicadas, assim, a gente sempre tem no one-on-one, né? E dentro daqueles lances de processo que eu falei que a gente criou no Silver, a gente tem como a terça-feira como o dia que a gente para, o que os 3 sócios que hoje trabalham no Silver param, e terça-feira é o dia de reunião de cúpula nossa. E a gente sempre tem um arquivinho ali que a gente fala jogadores que precisam de atenção ou precisam de ajuda. Então a gente tem uma lista sempre nas terça-feiras de reuniões para fazer com esses players. Esse olhar, você busca essa informação no gráfico do jogador ou na chamada de WhatsApp? Não, em algum momento, desde a entrevista onde já começa a seleção ali, a gente sabe que esse cara tem algum tipo de dificuldade, e aí eu vejo que ele não está evoluindo no tempo que ele deveria estar evoluindo, eu já procurei esse cara no PVT do Discord, já mandei uma mensagem para ele, perguntando o que está acontecendo, por que ele está sumido, por que ele não foi no coach, o que é, que tem algum problema. E obviamente, tem caras que são mais abertos, caras que são mais fechados, e as pessoas são muito... Elas têm muito medo de falar sobre os seus defeitos. E o que eu mais tenho no time, por exemplo, que é um assunto interessante, é jogador deprimido, jogador com pânico, jogador com problema de família, jogador que está tentando jogar poker e ao mesmo tempo a ex-mulher dele está colocando ele no pau porque diz que é violento com a filha porque quer guardar o único cara é um amor. Cara, tem 1 milhão de coisas que atrapalham a carreira do cara. E aí poker tem esse lance de ser permissivo, o cara acha que tá bem, não tá, e aí vai grindar, e aí o grind é uma bosta, ele perde, na primeira bad beat ele já quer morrer. E aí isso, obviamente, é um snowball muito mal. Então, a gente, como instrutor, tem esse papel de ficar cutucando o cara quando o cara não tá bem, até que ele venha e abra o coração dele e explique pra gente ali o que ele tá precisando, o que ele tá passando. Imagina agora, a gente teve 2 anos de pandemia, que a gente não terminou ainda, mas estamos começando a ter uma vida um pouco mais normal agora. 30%, 40% do meu time de 50, 60 jogadores tiveram depressões gravíssimas. Tem 6 jogadores agora, nesse momento, mais ou menos, até parei pra contar. E com síndrome do pânico, cara, são coisas muito normais ali, né, na carreira de jogador. E, obviamente, a partir do momento que você tem a liberdade de explanar isso para os seus instrutores, para os caras que estão gerindo a sua carreira, e você vê que da nossa parte a recepção foi total, a gente vai te acolher, a gente vai te ajudar, e a gente vai fazer de tudo para te fornecer todas as ferramentas para você sair dessa junto com a gente. É muito mais legal do que ficar escondendo isso, né, e ficar... ali, não querer se expor dessa forma, não querer mostrar certa fragilidade e acabar dando com a cara no muro de qualquer forma, né? Perfeito. O que tira mais jogador do time e desencaminha mais bons jogadores da carreira? Pressão de pai ou pressão de cônjuge, seja esposa, marido, namorada, namorado? O que atrapalha mais? Qual pressão atrapalha mais um menino, em média, na observação que você tem dos anos todos? Que pergunta difícil, Calil, porque, sinceramente, talvez eu te daria uma resposta de que é a pressão de pai, porque diversos jogadores têm realmente essa pressão, são jovens, ainda moram com os pais e acabam tendo prazo para fazer isso, então é muito comum a gente ter esse fim de história, 6 meses não deu, vou ter que procurar outro trampo, porque fudeu aqui em casa, meus pais estão me pressionando, caramba, 4. Mas eu acho que o cônjuge, a família, quando o cara não tá numa relação legal, isso destrói o mindset dele de maneiras ali que às vezes é irrecuperável, sabe? E talvez às vezes o cara não externe isso pra gente, então, mano, vou ficar no muro, Calil, não faço ideia. Eu acho que os dois são obviamente bem nocivos, né? E só que existe um respeito maior em relação aos pais, né? Tipo, quando o jogador para de fazer um negócio, vai respeitar a vontade dos pais ou combinar com os pais, eu acho que ele dorme mais tranquilo no final do dia, porque afinal é uma relação incrível, ele tá lá acolhido pelos pais, os pais dele vão ajudar ele a fazer e tudo mais. E quando a pressão vem da família, dos filhos, dos cônjuges e tudo mais, acho que é uma pressão mais difícil de lidar, se bobear. Então, os piores cases aqui de caras que eram para ter uma carreira incrível e acabaram parando no meio do caminho, os piores foram por conta de cônjuges mesmo ali, né? Às vezes o cara teve uma namorada que destruiu com a cabeça dele, demora muito tempo para voltar, o cara tem um relacionamento... Isso aconteceu 3 vezes no ano passado. Perdi 3 jogadores incríveis, porque os 3 tinham relacionamentos de 7 anos, e eram 3 caras que gostavam muito da mulher, enfim, e aí esse relacionamento acabou e o cara ficou 1 ano e meio em coma psicológico até conseguir começar a pensar de novo, e nesse meio tempo a carreira se foi, né? Cara, coma psicológico é a primeira vez que eu ouço a expressão e é muito apropriada, né? Muito apropriada. Vamos parar um pouquinho de falar dos jogadores? Vamos voltar a falar do JP? Bora! Jota, o coração fica partido às vezes, que você olha e você fala, porra, velho, eu podia estar jogando pra cacete, podia estar fazendo reta milionária e tal, não sei o quê. Claro que ser professor é uma das mais nobres profissões, é um negócio que dá uma satisfação enorme, mas tem hora que você olha para a carreira e fala, poxa, e se
Nunca, Calil. Sinceramente, cara, eu amo muito o que eu faço, assim, hoje no Forbet, assim, eu acho que eu tô no lugar que eu deveria estar, eu acho que as minhas qualidades como pessoa, como ser humano, de tudo, assim, são para ser instrutor de pôquer. Eu até às vezes não queria falar uma besteira muito grande, mas eu tenho mais prazer na minha carreira de instrutor do que na minha carreira de jogador. Óbvio, sem eu ter uma carreira sólida de jogador, sem eu performar como jogador, uma hora minha carreira de instrutor não vai ser mais possível, porque eu dependo de respeito dos meus jogadores, eu dependo do cara entrar no time, olhar pro meu gráfico e falar, caralho, eu quero aprender com esse cara. Então, nos 2 últimos anos, eu meio que voltei o meu foco total à minha carreira como player, tudo que eu faço hoje é tentando e visando, eu consegui fazer essa mágica, que é muito difícil de ser lucrativo como instrutor e como jogador ao mesmo tempo, mas nunca, em nenhum momento, me arrependi de ter tomado essa escolha. Eu tenho um prazer imenso e, como eu já te falei aqui algumas vezes, né, eu fico mais feliz quando um jogador meu ganha alguma coisa do que quando eu ganho alguma coisa. Isso eu estou muito tranquilo. Quanto que você tem que jogar, Jota, para estar suficiente para você estar bem atendido no que diz respeito ao seguinte, eu conheço o field que eu estou instruindo o meu jogador a bater? Então, é uma boa pergunta também, cara. A gente precisa tá jogando constantemente, né? Não dá para um cara, por exemplo, abdicar completamente da carreira de jogador e querer só ensinar poker, porque é o que você falou aí, 6 meses depois eu não faço mais ideia do que tá acontecendo no joguinho, né? Então vamos supor, um cara que não é instrutor, hoje em dia, fazer 800 jogos mês é um número bem legal, 800, 1.000, 1.200, principalmente os caras jogam mais baratos, né? Transferindo isso para dias da semana, quanto que dá isso? Em dias de semana, o cara tem que grindar pelo menos 5 dias na semana ali, tem um fim de semana normal, né? Acho que o ideal mesmo é o cara grindar 4 ou 5 dias na semana, ter um dia completamente off-poker, ter um dia só para estudo. Só que aí sobra um dia só de folga, né? Não, eu tô dizendo pro instrutor. Pro instrutor, o cara tem que jogar pelo menos 3 vezes na semana, isso incluindo todos os domingos. Faça chuva, faça sol, domingo eu tô no jogo. E aí eu, como estou agora num momento ali de construção, de gráfico, de carreira e tudo mais, tem dias melhores para jogar, né? Qual que é o melhor dia para jogar? Domingo, sem dúvida. Qual que é o segundo melhor dia para jogar? Sábado. Porque os regs estão todos descansando e os recreativos estão todos no pano. Só que aí também tem a parada, você precisa ter você precisa ter um dia de fim de semana com o resto do mundo. Sim. Para poder sair com a sua namorada, encontrar os seus amigos. Então eu acho incrível você não jogar no sábado e folgar no sábado, até para poder o domingo estar no alto da sua performance. Então como é que eu escolho os meus dias? Toda sexta, todo domingo e toda segunda eu jogo. Sexta é o terceiro dia melhor para jogar, pelos mesmos motivos. Sexta-feira todos os regs estão descansando, porque os regs folgam sexta e sábado, né? Pra tá pronto pro domingo. Então sexta é um dia que eu faça chuva, faça sol, tô jogando, tô streamando até para meus alunos, amo jogar na sexta-feira. Segunda-feira, idem, todos os regulares ali descansam na segunda, porque tiveram domingo difícil, porque dormiu tarde, quero ser de segunda, é um dia que eu faço questão de estar jogando sempre também. E aí quartas-feiras eu tenho facultativas, né? Ou eu jogo, ou eu descanso, né? Vim num dia de folga ali, sábado é a minha folga oficial. Terça-feira, como eu falei, terça e quinta são os 2 dias de pior grind no field no geral. Terça-feira são os torneios high stakes, quinta-feira são os torneios high stakes e knockouts, isso em todos os sites, meio que ficou acostumado ali no inconsciente coletivo da comunidade, que esses são os dias que a galera joga mais caro. Então os melhores regulares dos ABs que eu jogo, jogam terça e quinta. Então daí terça-feira é o dia de reunião do Silver, é o dia que eu me tiro do field, tento tirar os alunos do field também, e quinta-feira é o dia que eu dou aula. Eu tenho aula na terça de manhã, tenho reunião do Silver terça à tarde, e dou aula quinta-feira manhã e tarde, justamente também para meus alunos não joguem na quinta-feira e sigam essa programação de grindar nos dias de melhor resultado, até que você se torne, obviamente, o topo da cadeia alimentar, né? Uma outra dica legal que a gente fala muito no time, o melhor momento para você grindar e fazer dinheiro é logo que acaba uma grande série. Todo mundo se preparou para o W-Cup, para o Scoop, por exemplo, que são séries imensas, e ficou lá um mês jogando poker todos os dias sem folga, normal. Todos os instrutores fazem isso. Mas quem está no ferro, quem precisa sair de variância, quem precisa sair de swing, quem quer ganhar dinheiro, deveria focar o grind no dia que terminou o W-Cup até mais ou menos um mês e meio depois, que todos os regs vão estar de férias, viajando, passeando, e aí não tendo o topo da cadeia alimentar, você que é um regular ali do meio da base, passa a ser o topo da cadeia, né? Então, principalmente o cara que está no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de carreira deveria estar focando mais esses ganhos, né, mais tranquilos ali do que ego ou tentar ganhar rápido ali, né? Jota, isso funciona intra-site? Quer dizer, na hora que tem uma super série no PokerStars, a GG Poker passa a ser mais lucrativa ou não funciona porque os caras abrem as mesas do PokerStars, mas abrem a da GG também em paralelo?
Não, funciona, mas é quase que ao contrário. Assim, quando tem uma grande série no PokerStars, muito cara que é recreativo vai sair, vai pedir uma semana de pausa lá no trabalho dele e vai resolver jogar e grindar como se ele fosse profissional. Uhum. Só que aí, se a série grande é no PS, você deveria até focar um pouco mais o grind nos torneios mais baratos do PS, porque esse cara vai estar jogando o torneio de série e o BB11 junto. Uhum. Então acaba que o field no PS ali, quando tem uma grande série, acaba inteiro ficando mais soft. Vai. Entendi. Todos os regulares já vão estar lá todo dia, mas daí vai ter uma gama de recreativos muito grande. O verdadeiro dinheiro de série não está nos grandes eventos, né? Tá em você fazer uma boa série e não esquecer de grindar os torneiozinhos mais baratos também, porque esses fields também inflam, né? Uhum. Então Perfeito. o legal é no PS focar no PS, quando tem série no GG, tentar focar um pouco mais no GG. Perfeito, que legal. E com relação à WSOP, quer dizer, agora a gente está num momento que o Yuri não joga online, porque ele está em Las Vegas, o Rafa não joga online, Padilha, Pitão, e a internet, e Lali, todo mundo está lá em Las Vegas, por mais que doa o coração. É absolutamente claro o tanto que o field amacia, ou para stakes menores isso não faz tanta diferença? Não, isso faz uma diferença gritante, cara, até para os stakes menores, até porque esses caras não são bobos e também jogam os stakes menores vez ou outra ali, e não ter eles no field é crucial para que a gente que está no comecinho, jogando a base menores ali, tenha uma performance melhor. Então é o que eu falei, né, o melhor período para grindar é pós-série ou WSOP, que é mais ou menos tudo junto, né, porque estão todos esses caras que são os tubarões, estão jogando ao vivo e aí dá a oportunidade da gente brincar de tubarão algumas semanas ali, né? Uhum. Que legal, que legal. Jota, você é solteiro, né? Solteiraço. Solteiro é solteiraço, quer dizer, solteiraço. Sem amarra. Amarra, eu sou casado com o poker, né, Calil? Tenho Exatamente. 52 filhos no momento ali no Silver, eles me dão bastante trabalho. Eu imagino. Mas solteiraço, mas não tem que pagar pensão para nenhum, só em hora graças de a Deus, trabalho. Não, tô livre. Me conta, vamos falar um pouquinho a respeito de solteirice e poker. É muito raro um jogador que é solteiraço convicto, né? Solteiro tranquilo, pode mudar amanhã e tal, mas que tá num momento de solteirice. Você tá há quanto tempo solteiraço, sem namorar Não por coincidência, desde que eu comecei a jogar no Forbet ali, desde janeiro de 2015, perdão, eu não consegui ter nenhuma namorada que durasse mais que 2 meses e meio, 3 ali, estourando. Você quis? Se quis, óbvio, né? Eu gosto de namorar também, né? O coração às vezes fica vazio, é legal você ter alguém que você gosta, assistir aquele filminho de amor ali, pensar numa pessoa que nesse momento realmente ela não existe. Então, às vezes me dá uma carência muito grande, eu obviamente acabo buscando isso, mas é muito difícil manter um relacionamento junto com a carreira de instrutor. Mesmo com a carreira só se fosse jogador já era muito difícil, né? Tem o lance da gente jogar todos os domingos, domingo pode ser dia dos pais, dia das mães, Natal, meu aniversário, aniversário da namorada, eu vou jogar. Uhum, é o dia que eu tenho para mudar de vida e faz parte do compromisso que você tem com a tua carreira ali, né? Perfeito. E acaba sendo muito, muito complicado. Sempre chega depois de uns 2 meses ali a famosa pergunta, né? Ou eu ou o joguinho. E tadinha delas, né? É uma decisão muito fácil pra tomar. Sim, é profissão. Você fala, não me pergunta isso, cara. Não, mas você para, algum domingo ou outro a gente viaja ou não vai dar. Gente, é uma decisão muito fácil para eu tomar, cara. Não tem a menor condição de ser algo diferente da minha carreira. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha idade também, cara. Fiz 40 esse ano, né? Então eu comecei a minha carreira já bem maduro. Uhum. Eu sabia muito bem o que eu queria, assim. Tipo, uma que eu tive uma experiência legal, que eu achei incrível ali como arquiteto, principalmente trabalhando em empresa grande, tendo uma carreira, né, de teórico sucesso ali, trabalhando em empresa grande, eu vi o quanto aquilo não me fazia feliz. Então, eu sei a oportunidade que eu tenho na mão hoje e eu sei tratar essa oportunidade com todo o carinho que ela merece, que no caso é o poker aqui, né? Então, o meu foco é único exclusivamente na minha carreira, no momento. E se eu começo a ter um relacionamento e eu vejo que esse relacionamento começa a atrapalhar a minha carreira, no primeiro dia que eu vejo que está atrapalhando, que está deixando, tá me prendendo a evolução, tá me prendendo a dedicação que eu tenho aos meus alunos, eu acabo espiusando o namoro muito rápido, assim, porque realmente o meu foco único e exclusivo é, no momento, performar como jogador ao mesmo tempo de eu ser instrutor de poker, né? Mas, obviamente, carreira em primeiro, segundo e terceiro lugares, e em quarto lugar eu tô pensando em arrumar uma namorada. Perfeito, vamos lá. A gente vê que, especialmente no caso do homem, e é sempre delicado, né, a gente separar em categorias hoje, no mundo de hoje, mas o homem tende a ser mais indisciplinado quando está solteiro, né? A gente vê muitas vezes que o homem, tende a construir mais quando ele está dentro de um relacionamento, né? Ele tende a ficar mais
porra, vamos olhar, vamos comprar o imóvel, vamos ser menos lock, vamos ser menos maluco, vamos trabalhar uma construção de uma forma melhor quando ele está dentro de um relacionamento. Qual que é a desvantagem de estar solteiro no poker, além dos evidentes convites para ir para balada todo dia, que obviamente eu recebo, você recebe, todos nós recebemos, você e Pitão recebemos todo dia? Pô, pois é, eu não sei nem se eu consigo responder essa, viu, Calil? Porque eu sou solteiro há tanto tempo assim, não sei se eu vou ter know-how para entender qual que seria a grande vantagem de eu ter um relacionamento ou estar participando de uma família. Mas o que eu posso te dizer que é outra coisa muito curiosa, cara, é que a maioria dos churrilhos, ou seja, quando o jogador que é profissional de pôquer performa melhor ali ao longo dos 6 meses, 1 ano, necessariamente é quando ele tem um filho. Uhum. E, cara, quase todo mundo que acaba tendo um filho, provavelmente por conta disso que você falou, né? Acho que o cara ele cria um senso de responsabilidade dentro dele muito maior. Então ele vai ter o gás para grindar mais, para não ligar para bad beat, para ser extremamente disciplinado, para ser profissional, que talvez ele não teria se ele fosse solteiro, né? E tem 2 coisas, parece, na vida do poker que fazem o cara runar muito bem. Uma é ter filho e a outra parece que é vir participar do seu podcast, e por isso eu estou extremamente animado com isso também, viu? Por favor, que parece se diga... que as continhas regulam aqui, né, depois que aparece. Sensacional, hein? Não vejo a hora de grindar esse domingo. Jota, deixa eu te contar 2 coisas. O seguinte, o Pedro Garanhão, ele acabou de passar pelo PokerCast, foi campeão do High Roller do WPT e na emenda já arrumou uma nota lá no High Roller. Grande P. Vigar, inclusive, que durante muito tempo foi um dos gráficos mais mentirosos do PS, né? Esse cara é um monstro desde sempre e a variância era uma das que mais pegava ele. Que coisa louca, né? É um negócio impressionante. Nossa, louco demais. O cara é muito, muito, muito pica, tá louco. E uma história de vida muito extraordinária. E a outra afirmação que você fez a respeito de ser pai é o seguinte, nós estamos gravando 3 ou 4 dias depois do Gustavo Kaká cravar o Sunday Million e anunciar no momento da cravada que a esposa estava grávida, que é prova maior. Que sensacional, cara. Eu vi que ele tinha cravado o milho, inclusive eu tenho uma admiração muito grande pelo Kaká Gustavo, cara. Ele faz um trabalho fantástico ali há muito tempo, né? Um dos operários do poker, inclusive. E nada me surpreende mais, viu? Nada me surpreende menos, para ser sincero, né? Óbvio que quando ele anunciasse a gravidez, ele ia runar no Sunday Million. Geralmente acontece mesmo, viu? Sim, sem dúvida. Não tem tem muito a ver com energia também, né? Acho que não deve ter. Eu não tive filho ainda, tenho uma super curiosidade de ter, talvez um dia, quem sabe. Mas você deve estar em paz com o universo, né? Você deve dar uma alinhada ali de energia mesmo, né? As coisas que vibram ali com o universo como um todo, que eu acho que acaba voltando mesmo para você. Sim. Não só a parte de disciplina ali e resiliência, mas acho que a parte energética também, né? É bem capaz de fazer runar melhor mesmo. Que demais. Não que duvido demais. disso. Jota, a gente vai caminhando para o final, e aí eu queria saber a respeito do estudo do JP. Quer dizer, a parte técnica sua é encantadora. É encantador narrar um torneio de pôquer com você. É demais, cara. Muito obrigado, eu coloquei aquela transmissão nossa para eu aprender aqui, que eu vou dar, tem 20 minutos para dormir até me dar meu sono. Eu boto o play ali, que alguma coisa eu vou aprender até eu dormir e boto a televisão no sleep na sequência. Muito feliz de saber disso. Com quem do Forbet que você estuda? Teve uma pergunta que eu te fiz na transmissão que eu vou te repetir aqui. Quanto de informação que desce, por exemplo, você está num time que tem, por exemplo, o NASA, né? Nós não estamos nem... alguém poderia dizer que nós estamos dourando demais o fato do cara ser estrangeiro, mas ele é um dos jogadores que jogam super high rollers, que dão buy-in de 100k, né? Como brasileiros ainda não fazem, certamente. Sim, não, o cara é um monstro ali. Né? Ele é muito diferente do field brasileiro, porque ele se dispõe a fazer coisas, pelo menos por enquanto, que pouquíssimos brasileiros se dispõem, e quando se dispõem, como é o caso do Yuri, é um tirinho ali, outro ali, quer dizer, eles são muito raros e poucos. Só uma pequena vírgula aí, Calil. Eu acho que, por exemplo, o europeu ele tem essa parte que eu falei de disciplina, de profissionalismo, de paciência, de resiliência já de fábrica, quase todos eles, né? Sim. Isso é uma coisa que às vezes falta no jogo. Por exemplo, o Yuri é um cara que tem isso também, né? O Yuri, na hora que conheceu o Will Arruda ali, e o Will meio que foi encaminhando o Yuri para virar o que ele virou hoje ali, ele tinha já todos esses predicados de base, né? Não é nem só uma questão de poder aquisitivo ali. Que é um cara especificamente do Paraná, que é um estado que nos dá muitos jogadores e que é um estado de formação europeia. E que é um estado, exatamente, que é uma cidade que tem isso como característica, né? Tudo é testado em Curitiba antes, porque lá a galera é realmente muito mais disciplinada, muito mais profissional, muito mais resiliente, muito mais
Sim, isso. De uma comunidade que é muito europeia, em que o filho começa a trabalhar com os pais muito antes do Ministério do Trabalho, a lei trabalhista permitir, né? O menino já está trabalhando e tal, então, com uma cultura que é muito diferente da cultura do brasileiro. Sim. O que não impede da gente ter nomes gigantescos no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, né? E em todas as que aí são os caras que se destacam mais pelo talento também, né? Que são os caras mais talentosos que a gente tem uma cena do poker no Pará, que é gigantesca, né? No Bahia, que é gigantesca, Salvador também. Tem a galera de Minas, cara, que é extremamente talentosa e muito indisciplinada, por sinal, né? Legais essa característica às vezes, né? A vizinhança é boa, as festas são boas, viu? Preciso admitir. São, muitos. Eu amo os mineiros de paixão. A pergunta, estamos te esperando aqui. A pergunta é a seguinte: quanto do conhecimento do NASA e, obviamente, do Rafa, do Will, desses caras lá de cima, quanto que entorna e feita uma lava de vulcão e bate lá em você e no seu jogador? Então vamos lá, né? Tem primeiro isso, né? Eu hoje jogo no SWAT, os dois instrutores do SWAT é o Éder Campana e o Redão. Sou muito fã dos dois, esses caras são monstros do joguinho. Pera aí, esses então caras... eu vou te pedir para a gente pausar aqui um segundo e para você me explicar isso. Você dá aula para um time, mas você joga para outro time, correto? Exatamente. Então, igual você exerce as duas funções, de jogador num time e instrutor no outro. Isso, igual os meus players jogam para mim no Silver, eu jogo pro Redão e pro Campana, e o Redão e o Campana não tem nenhuma participação no Silver, então eu tenho que responder a minha carreira para eles. Se eu não estiver performando como jogador no mundo do Redão e do Campana, eu tô na roça, basicamente é isso. Pô, que então, curioso. Isso é muito legal, até porque me força todos os instrutores a ter alguém para se reportar e ter metas para cumprir, ter objetivos e, obviamente, nunca esquecer de nenhum dos lados ali, né, do todo, que é instrutor e jogador, principalmente. Abaixo de você acontece a mesma coisa? Quer dizer, tem instrutor do micro que é instrutor do micro e que é aluno seu no Silver? No Silver não, porque a gente ainda está muito perto ali, né? O Silver ainda é que a gente considera categoria de base. Todos os instrutores jogam, obviamente, no time principal. Mas embaixo do SWAT, por exemplo, tem o Deluxe, vamos supor. E tem instrutores do micro jogando no Deluxe, tem instrutores do Light jogando no Deluxe, que aí são outros instrutores também, né? No caso é o Júlio, o Vitão e o Edinho. Aliás, grande beijo para esses três que eu considero os maiores operários do poker, que nem a gente falou aqui, né? São três caras fantásticos do joguinho, cara. Nós notem esses três nomes aí, que os três são monstros sagrados do jogo, hein? Vitor Brasil, Edinho Oliveira, que é o Edson 82, e o grande Júlio Lins, para o Poker BR. O Júlio é até bem famosinho no mercado, né? O Júlio foi o primeiro instrutor do Light da história do Forbet. Esses caras meio que abdicaram da carreira dele, estão há 11 anos ali formando os melhores jogadores que tem no Brasil. E assim como eu, né, uma galera que às vezes a comunidade ali não tem tanto conhecimento da existência, né, que eu chamo ali de operários do poker. Mas voltando um pouco à pergunta. Eu que estou bem perto ali do Black, né, Black que seria um tier acima do SWAT, já tem aula direto com o Will, com o Rafa, com o Creme e com o NASA. Então, obviamente, o conhecimento aí é direto. Como eu estou muito perto deles, é natural que, a partir do momento que cria-se uma estratégia nova de jogo, em 2 semanas de atraso com a galera que teve no Black, eu já estou recebendo esse conteúdo, até porque o Campana e o Redão têm muita experiência, muita sabedoria do jogo, eles conseguem absorver esse conteúdo muito mais rápido e passar para a gente também muito mais rápido ali no SWAT, né? E a partir do momento que eu recebo isso no SWAT, eu vou demorar um pouco mais de tempo para depurar essa informação toda e conseguir passar de volta para o Silver, né? Então, no tempo que em 2 semanas ali o Redão e o Campana conseguem me passar o conteúdo ali de cima, eu demoro às vezes uns 2, 3 meses para passar para embaixo, sacou? Então, a partir do momento que cria-se uma nova estratégia ali com o Rafa e com o Crema, mais ou menos uns 3 meses depois eu estou passando isso para o Silver, porque obviamente eu vou precisar masterizar o que eu estou fazendo antes de passar o conhecimento para frente, né? Não é só uma questão de copia e cola, isso é uma coisa que a gente não faz em nenhum momento, em nenhum coaching. Hoje em dia, com muito orgulho, todos os coaches que a gente dá no Silver são de autoria nossa, a gente nunca copia nada do que foi feito em nenhum lugar. Até quando a gente vai dar uma estratégia diferente, a gente já procurou, nesses 3 meses que eu demoro, fazer as adaptações necessárias, porque uma coisa é jogar... Vamos dar um exemplo claro, a gente acabou de inventar a mini raise na Blind War, então agora o Forbet inteiro joga de mini raise do Small Blind quando roda fold até o Small e qualquer stack size, sacou? Uma coisa é fazer isso no ABI de 80, que é lá no SWAT, uma coisa é completamente diferente fazer isso no ABI de 15, que é lá no Silver. Eu não posso nem passar a mesma estratégia, porque ela não vai funcionar contento, ou tem muito mais coisas a se explorar no field de 15 do que no field de 80, então às vezes eu demoro um pouquinho mais de tempo para chegar lá. Perfeito, sensacional. Para finalizar, Jota, você teve
narrou o aluno até a mão final no CPH agora. A puxada de orelha chega em algum momento, ou o elogio chega, como é que é essa parada de narrar o aluno? Porque uma coisa que foi surreal foi o seguinte, você cantou, para usar uma expressão da sinuca, né? Você cantou todas as jogadas do Renan. Renan, correto? Grande Renan Limpe no Dake. Exatamente. Você cantou todas as jogadas do Renan do primeiro dia que a gente narrou até o final da transmissão, e ele jogou a maior parte do tempo na mesa da TV, e você acertou no tamanho do raise, na ação que ele ia fazer, no como ele ia fazer, como ele ia reagir caso ele tomasse uma reação, qualquer que fosse a reação do oponente dele. Enfim, conta para mim como é que é essa história de... O seguinte, você conhece tão bem o jogo do jogador que é difícil, né? Na hora que, quando você encontrar com ele ali no BSOP Millions, e isso está seriamente sujeito a acontecer, numa reta final você encontrar ali, ele sabe tudo de você e você sabe tudo dele. Isso é fato, daí a gente vai ter que entrar no meta ali e readaptar, né? No dia que eu for jogar contra ele, eu vou ter que fazer coisas, eu vou ter que ser criativo ali, não tem muito o que fazer, né? Se eu ficar fazendo a mesmice ali, ou talvez até contando com o fato dele achar que eu vou mudar, fazer a mesma coisa igual. Mas te falar, Calil, foi um momento incrível, assim, tipo, pra mim não tem nada mais recompensador do que tá fazendo um trabalho que eu já amo, que é o de comentarista ali, ter a oportunidade de comentar um aluno meu em game jogando ali, e modéstia à parte, ele jogou muito bem, né, cara? Tipo, sim, foi inacreditável. Foi muito legal. Teve uma única jogada ali que eu não gostei, que eu até chamei a atenção ali, que ele espiusou quase metade do stack dele tentando dar check raise no CL ali, que também jogou muito bem, né? Mas, cara, foi um momento pra mim, assim, tipo, depois eu fui dormir maravilhado esses dias, assim, falei, nossa, que legal, né? Quando que eu imaginei que começando a minha carreira lá em 2009 ou 2015 mesmo no Forbet, eu ia ter a oportunidade de um dia ser instrutor num time desse tamanho e ver alunos meus que chegaram do nada. O Renan é um cara que a gente pegou da seleção, começou de fato no Silver, então ele é muito cria nossa ali, tem selo Silver mesmo ali e tal. Puta, foi, cara, incrível. Eu tive 2 momentos fantásticos, que eu tô comentando já no Super Poker há alguns anos, e antes da pandemia, no Inter de 2019, eu tive a chance de fazer também a transmissão do Main Event, do BSOP na época, e o Thales Kopp, que era meu sócio, um dos grandes amigos que eu fiz no jogo, fez deal no Three-Handed, acabou cravando, e o TK é um cara que todo mundo da comunidade conhece, um cara extremamente querido, e é um cara que era muito bom também, a ponto de ser instrutor do Forbet, mas que a variância, assim como o caso do Pevigar, também pegava o TK assim, pesado, e ele também tinha um gráfico mentiroso ali, e ali foi o começo da explosão da carreira do TK, né? Acho que foi uns 400 e tantos mil reais naquela FT, que ele jogou muito bem. Foram momentos para mim, sabe, tão prazerosos quanto, né? Ver um amigo / sócio ali, tá tendo a oportunidade de comentar, mas realmente nunca tinha comentado o jogo de um aluno ali, foi realmente divertido ver que ele absorveu tudo que a gente passou de conteúdo e jogou basicamente a perfeição, né? Tudo que a gente ensinou para ele fez ali, né? E foi muito legal, cara. Ele relatou como foi a experiência para ele de jogar sabendo que você estava comentando? Cara, conversamos bastante pra cacete nisso, mas como até falei ali na transmissão, ele é um moleque muito peitudo, cara. Então ele tava com a menor preocupação se eu ia gostar, se eu não ia gostar. A única preocupação que ele tinha era dentro da cabeça dele fazer a melhor jogada ali na hora. Mas foi assim que acabou o torneio, a gente conversou ali, foi extremamente emocionante, né? Porque agradecimentos da parte dele, agradecimentos da minha parte, e a gente vê que, cara, quando um cara entra para jogar no Silver, não é que ele tá trabalhando para mim, né? Isso é uma coisa que eu falo até na entrevista, eu me sinto muito mais fazendo uma sociedade com o cara, começando uma parceria, eu vou ser sócio da empresinha dele, entendeu? A Limp no Take, que é onde ele joga ali no PS, eu vou ser sócio, os meus sócios vão ser sócios dele também, e a gente, através dele, que é o grande motor dessa história toda, né, fazer ele ter uma carreira de sucesso e que a empresa seja a melhor empresa do mundo. E quando a gente vê um treco desse, até arrepia agora, pra ser sincero. Não tem nada, não tem preço um treco desse, cara. Pra mim é o que me faz amar o que eu faço e tudo mais, né? Ter esse retorno, não só de resultado, sabe? Ter retorno de vida. Esse moleque tá muito feliz, tá explodindo, tá com grana, por exemplo, né? Que é uma coisa que acabou acontecendo ali e tal. Os amigos dele que criticaram a vida inteira estão agora incentivando. Eu vi muitas histórias, por exemplo, de amigos dele colocando, olha, se você não tem um amigo que joga pôquer caro na TV, com o instrutor dele comentando, eu tenho, tá aqui, ó, que da hora e tal. Então, tipo, ter esse feedback, né, de ver a vida das pessoas todas mudando ali, é realmente o que é mais prazeroso pra gente que é instrutor, né?
JP, que história maravilhosa aqui, 110 minutos maravilhosos de papo, cara, muito obrigado, que prazer conversar com você, uma das entrevistas mais técnicas, com tanta coisa nova, com tantos assuntos abordados novos, cara, muito obrigado, que sensacional. Cara, obrigado você, Calil. A honra é toda minha, cara. Fiquei muito, muito, muito honrado mesmo com o convite. Queria agradecer demais a oportunidade aqui, até a oportunidade das pessoas da comunidade me conhecerem um pouco mais, né? Porque às vezes a gente fica escondido ali, o operário do poker fica escondido fazendo trabalho. Que legal que a gente pôde, inclusive, conversar bastante coisa, né, dessa história de como é que é a carreira de um jogador, como é que começa ali no Silver, né? Muita gente está interessada, que discuta e está querendo começar a carreira. Fico feliz de poder ajudar aí com esse conhecimento que eu tenho nessa parte de instrução. Certamente vou trombar com o senhor, ou do meu lado na cabine, o que foi muito fácil, foi de fato muito fácil trabalhar com você. Mas não vejo a hora, né, que tenha sido Exatamente. A primeira, assim, de centenas de transmissões daqui pra frente, cara, eu amo comentar, algo que eu me divirto muito fazendo, e a gente realmente teve uma química ali que é raro, viu? Que é raro e que foi sensacional, mas espero mais do que isso, tá logo te narrando, sentado jogando também, para poder elogiar a jogada ou dar porrada se for preciso. Amém. Tô aqui contando com essa runada do PokerCast do Calil aqui. Cara, domingo vou estar no pano já, mas vou guardar a runada pro main event do BSOP para você ter esse prazer também. Aí sim, que sensacional. Obrigado, Jota. Um abraço e logo estamos na transmissão juntos. Tamo junto demais, mais uma vez, cara. Quem agradece aqui sou eu. Obrigado demais pelo convite, Calil. Prazer imenso estar aqui. Sensacional, cara, sensacional. JP Braga, velho, que cara maravilhoso, que cara didático, que entrevista fantástica. Muito obrigado. Que homem, senhor, que homem. Bora de tweets? Vambora de tweets. O Josh Arieh tweetou uma coisa curiosa. Apesar do jogador do ano da WSOP ser um ponto-chave numa carreira de pôquer e o fato de que provavelmente eu nunca mais vou me colocar nessa situação de novo, tem coisas mais importantes na vida do que minha carreira. Não vou mais julgar o resto dessa WSOP. Boa sorte a todos que continuam na minha procura. Vale dizer que na hora que ele tweetou isso, ele tweetou com a foto, ele tem 3.600 pontos, o Dylan Indy está na segunda colocação com 2.900. Eu acho que o grande campeão do Main Event dá uma colada nele, vamos ver como é que vai ser. Eu não entendi bem, Lanza, o porquê da tweetada dele, mas o Dário Aliotto respondeu no tweet o seguinte: você está com medo dos europeus? Mandou com uma brincadeirinha e ele virou e falou assim: como eu deveria de fato estar. Ele confirmou que devia ter, que tem motivo para ter medo dos europeus, mas eu não entendi bem o porquê disso. E o Chance Cornett, que a gente já citou várias vezes e que estava voando no main event, fez reta final do evento, falou o seguinte: isso foi tranquilamente a experiência mais excitante que tive na minha vida e no meu poker. Eu adorei cada minuto disso, não consigo esperar para tentar tudo de novo ano que vem. Obrigado pelo carinho e pelo apoio na última semana. Que demais, hein, Lanza? Sensacional. Sensacional mesmo. Bom, redes sociais? Redes sociais. Não vamos falar da gente de eu ter jogado, não. Já avisei, né? Já tá avisado, já tá feito o bullying. Muito obrigado pelo amor. De nada. Cara, começamos tomando uma falinha do Breno Campelo, né, que depois de fazer a reta final do Main Event, falou o seguinte: queria fazer uma parceria com o PokerCast, vocês falarem meu nome, até reta de Main Event saiu, vocês estão de brincadeira. Fenômeno, né, cara? Ele é demais. Cara, aliás, ele que recebeu o carinho de todo mundo e ele brilhou uma barbaridade, né, velho? Que homem fantástico. Merece tudo que ele teve nessa reta final de Main Event. O Mr. Voese mandou pra gente um print, cara, que é uma tela inteira de áudios longos de um parceiro dele. Ele falou: Calil, você que tanto lutou pra escapar do cara que queria te contar a parada do torneio, tá aí meu print. Coitado, né, velho? Que maldade. Requintes de crueldade. O Mr. Voese tem que passar por isso. Cara, parada é uma coisa muito cruel. É muito cruel. Áudio de parada, então, mas é muito cruel, cara. E eu convido você, jogador, a jogar no Poker for Fun. O Poker for Fun agora faz parte da Liga Infinity, mas estamos eu e meu querido Eronville com todo aquele carinho para atender vocês. Então venha jogar conosco no Poker for Fun.
E vamos à finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker. Assine já. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E vamos para a nossa dica cultural. A minha dica cultural, Lanza, eu briguei com a turma mais jovem do nosso chat de terça-feira por não terem me apresentado o Casimiro da Twitch, cara. Que cara genial. Eu assisti o vídeo dele comentando o Carioca no Mundo no Tangará e uma briga do PVC com o Casão. Achei o cara absolutamente genial. Então já informo que provavelmente as dicas culturais até o final do ano vão ser só vídeos do Casimiro, que eu tô viciado e não consigo assistir mais nada. Cara, eu até vi um filme, mas eu vou deixar pra trazer semana que vem, porque eu só tô trazendo dica cultural ruim e eu quero trazer alguma coisa boa. Aí eu trago as duas na semana que vem pra turma. Fechou? Fechou. @GuiCalil e @LanzaMaia são os nossos Instagrams e Twitters. Suprema Poker, a evolução do poker online. O site que já nasceu gigante. Procure um clube associado, crie seu clube ou home game e faça o download. Venha jogar e trabalhar com a Suprema. Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança. Depósitos e saques diretos nos principais sites de aposta e poker for Fun. Venha jogar comigo e com o Heron. O Super Poker está no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas, mande o PokerCast para o seu amigo e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. É isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima semana. Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá para entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! Playing for the high one, dancing with the devil, he gone with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queen, double sticks or three, 3 aces of spades, 3 aces of spades. For fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Machine of the 18, know you wanna see me.